Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB. Nós vamos fazer nossa contagem regressiva. Faltam 9 dias para o exame de ordem. Bom, hoje eu trabalhei muito. Eu atendi muita gente e eu vim falar algumas coisas para vocês nessa véspera de exame de ordem. Sabe que todo dia eu sempre tenho alguma coisa para gravar para vocês, porque todo dia a gente aprende alguma coisa. Todo dia acontece alguma coisa, a gente vê alguma coisa, a gente ouve uma frase, lê um pedaço de um livro, ouve uma reclamação, né? Clamar, né? Eu ouvi muita gente clamando. E a gente tá nessa reta final do exame de ordem e algumas coisas acontecem quanto mais cedo chega o momento da nossa prova. E por mais que eu venha todos os dias falar para vocês que a nossa prova é prática e que como ela é prática, ela exige que você pratique, por mais que a gente faça um plano, muitas vezes ele dá errado. Ele dá muito errado. E aí é um movimento tão engraçado, gente, porque as pessoas fogem de mim, né? Aquelas que se comprometeram há uma semana atrás, há 2 semanas atrás, elas começam a fugir. Sabe, gente? Ninguém na sua vida faz milagre. A não ser Deus, se você assim acredite. Se você acredita nisso, né? E é difícil para mim te dar uma solução que é simples. É difícil eu ver as pessoas se enrolando numa solução que é simples. Elas começam a se enrolar, sabe? Quando eu vejo um aluno que não tá conseguindo ir para frente, né? Eu imagino quando eu era adolescente e eu ia sair pra balada, e as minhas amigas adolescentes, como todo adolescente, a gente ficava experimentando um monte de roupa e depois que a cama tava cheia de roupa, a gente dizia que a gente não tinha roupa para sair. E é incrível a gente chegar na idade adulta e ver que algumas dessas características permanecem, porque você tem um monte de instrumento para fazer acontecer a sua aprovação e você tá experimentando um monte de coisa difícil e ignorando o fácil. Às vezes, para eu ir para balada, eu só preciso de uma calça jeans e uma blusa branca. Porque o que é o mais importante? Eu. E aí, pensando nisso, né? Porque o meu papel aqui é te fazer persistir, te fazer acreditar, te fazer te mostrar que dá tempo, que dá para fazer muita coisa ainda, te convencer que você precisa aproveitar essa oportunidade, seja como for. Eu ouvi uma frase hoje que me tocou bastante e ela dizia assim, que toda vez que a gente imputa culpa, toda culpa que a gente carrega ou que a gente imputa a alguém, normalmente a gente imputa a alguém, né? Tem por trás uma insegurança. E essa frase é tão verdadeira, toda culpa tem por trás uma insegurança. Talvez você esteja com uma culpa gigante de não ter estudado o suficiente, o que você acha suficiente, o que te disseram que é suficiente, né? Ou que você acha que você poderia ter feito diferente e não fez. Ou então, você também pode estar no momento de culpar o externo, terceiros, porque o teu estudo de repente não deu certo e você já está antecipando a sua reprovação, justificando que fulano não te ajudou, que cicrano não fez, que ninguém te dava paz, etc, etc. E eu tenho uma coisa para te falar. Culpas nós carregamos sempre. E insegurança também faz parte.
Na verdade, na nossa vida, gente, a gente vive uma luta tremenda o tempo inteiro. E culpar você ou culpar alguém não vai fazer a tua aprovação chegar. Não é isso. Eu tava dando aula essa semana, eu gravei muito hoje também. E é engraçado que a gente foca naquilo que dói, né? Quando eu vejo um problema da OAB, por exemplo, e os examinadores da OAB são muito capciosos, porque eles fazem um problema, daí eles, tem um aqui na minha frente, por exemplo, daí eles começam a falar que houve uma compra de um imóvel, aí depois falou de desemprego, aí depois falou de subsistência, aí depois falou de aluguel, depois falou de obrigação, depois falou de execução, depois falou de penhora. Aí eu foco naquilo que eu não sei. Ao invés de eu pegar aquele problema e ler com calma e destrinchar, fazer minha espinha, ver as palavras-chave, olhar qual é a pergunta principalmente, não, eu fico focando em coisas que não tem. Tem um outro problema aqui que eu tô pra gravar, que é muito legal, que é um cara que é o famoso saiu de casa para comprar um cigarro e nunca mais voltou. Só que no meio do problema falaram que essa pessoa saiu de casa na chuva para receber um aluguel. E aí, nossa, aluguel. Aí todo mundo, em vez de focar na pergunta que estava relacionada à ausência, morte presumida, focou no aluguel. Putz, aluguel, onde que fica o aluguel? Não sei nada de aluguel, eu não estudei essa lei direito. A gente tá focando no errado, porque você tem uma bagagem enorme para fazer o exame de ordem e tem 9 dias para você aproveitar. Bom, mudando de alho para bugalho, mas ainda falando sobre isso, eu tava vendo o TikTok e começou a passar na minha For You uma trend que chamava carta aberta, né? Carta aberta. Aí primeiro eu achei que era uma coisa de morte, porque tinha uma música que cantava lá. Eu abri a música para ver o que fala, tá? E depois eu percebi que era sobre namorados, né? Que acabaram, relacionamentos que finalizaram, seja qual for. Bom, gente, aí eu comecei a pensar, cara, sério mesmo que esse pessoal tá fazendo uma carta aberta para um relacionamento que já passou? Vocês estão de brincadeira. E nem é morte, não é morte. E daí me fez parar para ver a música, que foi agora, antes de começar essa live, porque eu vou gravar mais, eu vou mostrar para vocês aqui o meu setup como é que tá. E eu comecei a ler a música e comecei a pensar no nosso exame de ordem, porque eu já falei pra vocês que a minha cabeça só pensa em exame de ordem 24 horas por dia, ainda mais nessa reta final, né? Eu ouço música, eu faço uma letra falando do exame de ordem. Eu vejo uma notícia e penso no exame de ordem. Eu fico, assim, vidrada no exame de ordem. Como você deveria estar, e dá tempo de você estar ainda vidrado no exame de ordem. Vidrado na sua aprovação. Vidrado na vontade de acontecer. Vidrado em fazer acontecer, em acreditar em você. E aí, essa música chama Depois do Universo. E ela fala assim, ó. Você vai pra sempre estar em mim. Diz que a história não acabou. Que depois do universo ainda existe o nosso amor. Esse não pode ser o fim. Tem que existir outra versão. Depois do universo, além da nossa dimensão. E aí eu comecei a pensar na gente mesmo. Sabe, gente? Não como uma forma egoísta, não. Mas de pensar assim, ó. Quem vive na sua pele é você. Você sabe aonde o calo aperta, todas as pedras no caminho, o quanto teu sapato dói. E você vai estar em você pro resto da sua vida, independente de qualquer coisa. Com relação à nossa aprovação, à nossa carteira da ordem, uma vez ela na nossa mão, ela vai com a gente até o final. Você pode começar advogando,
Depois você pode virar juiz, desembargador, delegado, você pode virar esteticista, você pode virar marqueteiro. Meu, não importa, político, mas a sua carteira vai estar lá, sempre, até o fim. Ela vai fazer parte de você. E aí, quando eu olho essa letra, diz que a história não acabou. A nossa história não acabou, a sua história não acabou. A sua história de realização não acabou. Nós temos 9 dias e dá para fazer muita coisa nesses 9 dias. E aí diz que depois do universo ainda existe o nosso amor. Sabe, gente, quando eu comecei a ver essa trend, eu falei, meu, vocês estão de brincadeira. Eu pensei, a gente tá com uma dificuldade de ter amor próprio, né? E a prova da gente não ter amor próprio é a gente não pôr limites. É a gente não dizer não. É a gente ter medo de contrariar as pessoas, né? A gente ter medo de entristecer as pessoas. Só que o preço que a gente paga é muito alto. Talvez a culpa que eu te falei lá no começo desse nosso vídeo, né? Que quando a gente sente culpa, a gente tem uma grande insegurança, esteja aí. Aí você não faz o mínimo, que é estudar 1 hora por dia, que seja 50 minutos, que seja até mais rápido, que você faça a sua peça, a sua questão por dia mais rápido ainda. E aí o mundo vai te consumindo, você dá a mão, todo mundo pede o braço e o seu amor próprio vai pra onde? Não tem. Então, gente, essa letra que é uma trend, né, que já é o fim, porque assim, gente, na boa, se você teve um relacionamento e a coisa não aconteceu, é porque tem um elo fraco, uma das pessoas não gostavam. E se você tá lá fazendo uma carta aberta pra alguém que foi embora porque quis, meu, pelo amor de Jeová, não gosta de você, não gosta. Você pode estar justificando aí, sabe, se convencendo e se expondo ainda, que é o pior, né? Que a rede social é uma merda nesse sentido. E a gente procura, e a gente precisa procurar pessoas que gostem da gente. Pra dar apoio, pra dar carinho, pra dar atenção, pra dar amor, pra segurar a nossa mão nas maiores barras. Né? Uma amiga minha me disse esses tempos, né? Gi, a amizade de verdade é aquela que a gente come um saco de sal. Ela disse mais ou menos essa frase. Porque nem tudo é alegria. Mas quando eu vejo um panorama de tudo isso, eu queria te dizer hoje, te fazer uma proposta. Eu fico até emocionada, porque pra mim toca tanto. Porque hoje eu atendi casos especiais, sabe? Eu queria que você fizesse uma carta aberta pra você. Eu queria que você fizesse um vídeo seu, uma carta aberta, como o povo tá fazendo, de momentos legais que você viveu. Vou falar alguns que eu adoro da minha vida. Eu não sou muito de gravar nem de tirar foto da minha vida pessoal, mas, putz, a gente dançando no Natal, a família toda junta. Putz, como eu gosto. Nossos churrascos engraçados, o encontro com os amigos, sabe? As palhaçadas que eu faço de andar de bicicleta sem poder, subir uns morros que não dá e no fim carregar a bicicleta, que é muito engraçado, que eu fico puta, xingo todo mundo, né? Deus e o mundo. Mas eu chego lá no cume e aí eu falo, putz, cheguei. Quantas coisas legais e quantas conquistas você já teve. E você precisa fazer uma carta aberta para você mesmo, para você mesma. E resgatar isso. Gente, a maior prova de amor que você pode dar para você mesmo é você sentar esse bumbum aí na cadeira e estudar. Faltam 9 dias pro exame de ordem. E a nossa história, ó, eu tô com a letra aqui, tá? Porque eu não sei de cor. Essa história não acabou. Tem a frase que eu sempre falo, né? O jogo só acaba quando termina. E é verdade. Então, quando essa letra diz assim, ó, esse não pode ser o fim, tem que existir outra versão, depois do universo além da nossa dimensão. Pessoal, vocês já viram Matrix?
A nossa vida é meio Matrix. Alguns dizem, né, que a gente tem várias versões. Você já reparou que você tem uma versão muito melhor do que essa que está se apresentando aí na tua frente? Uma versão muito mais feliz, uma versão com muito mais fé, uma versão com muito mais esperança. Lembra quando você era criança que você vibrava com as tuas conquistas? Você tem essa versão aí. A nossa vida é o nosso universo. E ela pode estar ruim agora para você. Só que você precisa começar a mudar como que você está vendo as coisas. Você só está vendo o copo vazio. Eu ouvi tanto hoje, professora, é o fim. Não dá. Não consigo. E as desculpas, né? Tô trabalhando muito. Ai, Natal é difícil. Gente, Natal é difícil, começo de ano é difícil, meio de ano é difícil, todo tempo é difícil. Qual é a parte que você não entendeu da vida de adulto ainda, hein? Me conta. Bom, essa contagem regressiva do dia 9 me tocou porque eu tenho vontade de pegar, eu tô cansada, gente, eu fico mais sensível, de pegar vocês no colo e chacoalhar assim até vocês dormirem. Mas o meu papel não é esse. O meu papel é te dizer que você é forte, vocês são adultos e vocês conseguem mais um pouco. Falta muito pouco, tá? Falta muito pouco. O que eu posso fazer por vocês? Eu posso estar aqui na contagem regressiva, eu posso continuar respondendo mensagem dos inbox. Eu hoje fiz os meninos fazerem um cupom de desconto para você entrar lá no domínio do Vademecum, tá? Eu fiz fazer o desconto para você ter uma mentoria individual. Amanhã, eu sei que a minha manhã tá cheia, a tarde não tá tão cheia. Eu tô fazendo de tudo para que você aproveite essas oportunidades, porque para mim esse trabalho com o OAB é um propósito, sabe? É uma felicidade. Eu acho que eu nasci para fazer isso, para fazer a passagem, sabe? Às vezes eu acho que eu sou aquele... Tem aquelas histórias que tem o barqueiro da morte, sabe assim? Que passa as pessoas pro outro lado do rio. Gente, eu não sei muito nada de religião, tá, gente? Eu vou pegando as coisas assim, meio no ar. Às vezes eu acho que eu sou o barqueiro que fala assim, meu, vamos lá pro outro lado. Quero que você atravesse esse rio. A OAB, gente, a prova da OAB, eu quero que vocês pensem com simplicidade, porque ela é mais um desafio psicológico do que qualquer outra coisa. E eu vou terminar falando sobre isso. Semana passada eu encontrei os meus colegas de 19 anos de formado da FMU. Foi muito legal. E aí, num certo ponto, a gente estava conversando, eles nem sabiam, muitos nem sabiam que eu era professora, né? Só os mais próximos, porque eu advoguei exclusivamente muitos anos. Eu comecei a advogar no 2º ano da faculdade e depois eu exclusivamente advoguei mais uns belos 10 anos ou 15 talvez. Depois que eu decidi ser professora, porque era o meu sonho de infância, né? Enfim. E aí tinha gente de outras classes e que a gente nem se acompanhava mais. E aí chegou um dado momento, eu conversei que deu um problema uma vez. Sabe, gente, eu sou super comedida, eu não gosto de briga nas minhas redes sociais. Às vezes eu boto umas coisas polêmicas pra você dar opinião, mas não é pra brigar. Se começou a brigar, já começa a pagar, porque não é esse o intuito. Não é essa a ideia. E aí, uma vez, uma colega entrou num desses posts, sei lá, de algum aluno meu, que tava reclamando da OAB e falou: ai, no meu tempo, ai, não sei que vocês sofrem tanto, porque no meu tempo todo mundo passava, bababó. E começou a confusão. Eu tive que tirar o post da rede social. Porque eu falei, meu, não vai ter fadiga aqui. O que eu quero dizer pra você? Sabe por quê que o pensamento de outras pessoas que já passaram no exame de ordem faz um tempo é diferente do que vocês passam hoje? Eu vou falar a maior verdade da minha vida. Pessoal, eu fiz a faculdade inteira, 5 anos. 5 anos, como vocês. 2º ano de faculdade, assumi o escritório da minha mãe. Foi um perrengue onde eu desenvolvi o domínio do Vademecum, inclusive, né? Não tinha Google, não tinha computador, não tinha nada.
ninguém falou pra mim que tinha exame de ordem. Vocês acreditam? Eu não sabia que tinha uma prova lá no final do túnel. Eu achava que era fazer a faculdade e aleluia. Pro, você tá falando sério? Eu falei, eu juro por Deus. Eu não sei se eu tinha um filtro na minha orelha, mas ninguém falou pra mim que eu, depois de 5 anos, eu ainda ia ter que fazer uma prova. Ninguém falou pra mim, gente. Às vezes eu fico puxando da minha memória, porque vocês sabem que eu tenho a honra de trabalhar com muitos professores que foram meus professores. Tenho essa grande honra. E, cara, eu não me lembro. Assim como monitoria, que é uma coisa que eu acho super legal para quem quer ser professor. Eu nunca vi monitoria, mas eu sei que eu tive amigos que fizeram monitoria na faculdade, mas eu não. Nunca. Ai, que doideira. E aí tudo era mais fácil, sabe por quê? Porque a gente não tinha aquela pressão. O que eu lembro é que no fim do meu 10º semestre, que no meu tempo a gente só podia prestar a prova quando terminasse, né, toda a graduação, minha mãe falou assim pra mim, filha, nesses 6 meses você vai fazer cursinho. Eu falei, por quê? Ela falou, porque tem a prova da OAB. Foi a minha mãe, doutora Ide Nardes, que me informou isso. E aí, gente, eu fiz, sabe, assim, cabeça fresca, cuca fresca. Porque não tava esperando aquilo, era o último ano, e aí tinha TCC, foi tudo enrolado. E o que aconteceu? Passei, e a minha classe inteira passou também. Eu não me lembro de casos assim, se tiveram muito pontuais de pessoas que não conseguiram êxito no exame de ordem. E eu deduzo que, aliás, eu tenho casos sim de pessoas que não conseguiram e eram as pessoas que só tiravam 10. E qual é o resumo disso? Essa pressão destrói o amor próprio de vocês, destrói a autoestima de vocês, detona. E aí, o que era para ser só uma prova, ó, uma prova aqui, ó, um papel e umas letrinhas, vira um dinossauro. Vira o Sexta-feira 13, Jason. E nessa altura do campeonato, como é que eu vou falar pra você ficar relax? Não dá. Agora não dá. Eu tenho que te puxar. E eu tenho uma forma de combater o teu medo. A única forma de combater o teu medo nessa reta final, você já sabe, né? Bunda na cadeira. Mas não é um bunda na cadeira assim, ó. Ah, bunda na cadeira, a hora que eu acordar eu vou lá fazer. Não, é acordar como eu estou acordando essa semana. Eu tô dormindo tarde, acordando cedo, gravando. É acordar de madrugada para estudar, sozinho, silêncio, ó, na madrugada. Melhor horário para estudar. Acorda lá para umas 4 da manhã, 5 e vai produzir. Vai produzir. Bom, falei sobre várias coisas, né, nessa nossa conversa. Eu falei sobre trend do TikTok, sobre uma frase, li uma letra de música e no fim é tudo sobre você. É tudo sobre mim, né? Até uma grande amiga, querida professora lá da UNOESC, Marilu, ela repostou uma frase que eu coloquei e a frase era mais ou menos assim: sonhos sem ação não passam de delírio, né? A frase era mais ou menos essa: sonhos sem ação não passa de delírio. E eu preciso que você haja. Vai tomar um banho gostoso e senta essa bunda na cadeira e estuda. Olha as peças principais, faz questão. Eu já falei pra você, o que derruba aluno no exame de ordem é questão. Tem que fazer questão, cantar essas peças todo dia, fala em voz alta, grava e fica ouvindo e bola pra frente, e vamos em frente, tá? Tudo que eu pude e posso fazer por vocês, estou fazendo, mas eu preciso da sua parte, eu preciso, que essa música aí, Depois do Universo, que é só de ouvir já dá vontade de chorar. Eu não sei se é a voz da mulher, o piano, mas isso é música pra você ouvir agora na véspera da OAB, gente? Pra te botar pra baixo, porque você ficar chorando e
pensando numa coisa que não é mais. Os ciclos acabam na vida da gente, as coisas acabam, as pessoas evoluem, as pessoas mudam. Aquela pessoa que você conheceu lá em 1900 e bolinha não é mais a mesma. Se em 24 horas a gente muda, quiçá anos, meses. Tira essa desgraça, para de ver isso. E se você for ver essa bendita música, né, que dá vontade de chorar, pense em você como o amor da sua vida. Levanta essa tua autoestima, tá? Você que vai estar sempre dentro de você. Esse amor próprio precisa renascer ou precisa estar mais forte. E você prova para você mesmo todo dia que teu amor próprio é forte quando você se prioriza. E eu vou terminar por aqui o nosso dia 9, porque eu tenho que gravar mais. Estou aqui com 2 OBS aberto e eu vou gravar mais, tá? Então, quem quiser acompanhar, já eu entro ao vivo. Porque tá dando uns delay aqui, eu preciso arrumar. Agradeço todos, Rafael, a Dai fala, boa noite, realmente na madrugada é o melhor horário para estudar de madrugada. Cacazinha, tô na torcida, Cá, vai dar tudo certo. Demetrio, que saudade, você tá bem? Camilinha, até a pé nós iremos, hein, Camilinha, agora vai, hein? Concurseiro maratonista, que honra, concurseiro, meu amigo Alício e outros aí. Termino então nossa sexta-feira. Minha sexta-feira é um dia comum pra mim, porque sábado eu trabalho o dia todo. Vou estar em atendimento. Se você tiver interesse, entra no link da bio, tá? E reserva lá, bota o cupom pra você ter desconto. E a gente se fala, eu vou ter horários à tarde. Alguns horários à tarde, tá? E é isso, minha gente. Pessoal, se ame, se cuide. Vai mais um pouco, ainda dá pra você ir pra frente. Para de ficar ouvindo coisa que não vai fazer você ir pra frente agora. Agora não é hora de choradeira, agora é hora de risada. E se você estiver se sentindo triste hoje, pega o Google, pega o Netflix, veja um stand-up comedy e dá risada. Bota uma música que você gosta, não sei, eu tenho alunos de todas as regiões de onde você é, e dá uma dançada com a sua mãe, com a sua avó, sua tia, aquela tia, eu tinha minha tia Cacilda afinada, que adorava dançar, eu chegava lá, a velhinha me pegava, vai ser feliz. E aumenta essa vibração pro seu estudo render, tá bom? Um beijo grande, gente. Se fez sentido pra você, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e a gente se vê amanhã. Pode mandar mensagem pra gente se inspirar pro próximo Contagem Regressiva. Tchau, tchau!